E a gente vai mostrar para vocês, a Yasu vai falar para vocês sobre qual iniciativa que o W3C Brasil criou para incentivar que as pessoas empreendam, use a web para empreender. Bom, antes, quem não assistiu palestra nesse palco ainda, deve estar meio confuso, mas esse palco, ele a princípio estava falando de redes, segurança de redes nos outros dias, mas hoje ele vai ser um dia diferente, a gente vai falar sobre web, sobre empreendedorismo na web. A gente é do W3C Brasil, para quem não conhece, a gente também está associado ao NIC-BR, e a gente vai falar agora nesse espaço sobre a nossa iniciativa de incentivo ao empreendedorismo na web. A Yasu vai falar sobre o Web's Got Talent e depois vão vir dois cases para apresentar que foram os vencedores, dois dos vencedores desse prêmio Web's Got Talent. E eles vão vir mostrar para vocês quais foram as ideias deles e como eles já estão monetizando na web, através da web, para conseguir botar sua ideia para veicular e para conseguir realizar o sonho deles de ter um negócio, de conseguir empreender e tudo mais. Com vocês a Yasodhara. Boa tarde, gente. Obrigado por vocês estarem aqui assistindo mais uma palestra, mais conversa sobre empreendedorismo. Acho que vocês já devem estar assim saturados, porque a Campus esse ano está falando só disso. Eu estava lá fora vendo os negócios que tem lá fora e é muita coisa. Só tem aplicativo fera, só tem negócio que você olha e fala, nossa, vai decolar. Aí ano que vem não decolou. Aí você vai ver o cara, não deu certo, eu fui trabalhar na IBM e tal. Né, aquela coisa. Acontece. Então, o W3C ano passado, durante a conferência web do W3C, lançou uma premiação que tem o objetivo de ajudar empreendedores do Brasil que utilizam a web como plataforma para construir novos modelos de negócio. Porque a gente que trabalha com divulgação da Open Web, a gente está cansado de ver desenvolvedor falar, vou fazer um aplicativo que vai conectar o motorista com o passageiro. Aí você fala, nossa, tem mais 5 desse. Ele chama Easy Taxi, 99 Taxi, Chame Taxi, Taxi Já. Então, assim, é um mercado que está super saturado. Mas o mercado da web ainda nem começou a se movimentar nesse sentido. A utilização da web como ferramenta, como plataforma de conexão, de desenvolvimento de modelos de negócio, ainda deixa a desejar, e ainda deixa a desejar mais ainda no Brasil. Então a gente fez esse prêmio e a gente deu 63 aplicativos inscritos para participar desse prêmio. Esses eram os jurados do prêmio, que foram trazidos pelo apresentador do prêmio, que ano passado foi o Ednei Souza, o Internei. Então, tá aí Marta Gabriel, Bob Rowland, Ana Bambrilha, Mauro Segura, Amires, o Manuel Lemos, só jurados de peso pesado, e o prêmio era uma viagem para conhecer a sede do W3C no MIT, com tudo pago. Os ganhadores da edição do ano passado foram, se vocês entrarem na página da conferência, vocês vão ver a lista completa dos aplicativos que foram submetidos. Os ganhadores do ano passado foram o Arte Fora do Museu, que vocês vão ver aqui falar depois de mim, ou não sei a ordem que vocês vão falar, não sei quem vai, Vanessa, socorro. O Arte Fora do Museu, que é uma plataforma para todo mundo enviar obras de arte que achou passeando nas cidades, passeando na rua, e ela tem se transformado em muito mais que isso. Também é uma plataforma de divulgação de artistas, de obras de arte que estão perdidas, esquecidas, e ela também é um acervo dessas obras.
por que o Arte Fora do Museu ganhou? Justamente por causa do caráter inovação que tem nele, do caráter disruptivo que essa plataforma tem. Por quê? Porque eles não vendem conteúdo, está tudo em Creative Commons, é livre, todo mundo pode pegar. Eles também não vendem hospedagem. Então, mais para frente, vocês vão ouvir falar mais um pouco sobre o modelo de negócios dele, que, segundo o André Deac, envolve vender panfleto no sinal e tal, essa coisa toda. E aí vocês vão ouvir falar. O segundo lugar, quem ganhou foi o ProDF, que é um aplicativo que simula linguagem de sinais e traduz para outras línguas, para que pessoas que têm deficiência auditiva possam se comunicar com pessoas que não entendem a linguagem de sinais. E em terceiro lugar, o pessoal da Log, que está aqui também, que tem uma plataforma para ajudar os motoboys a se comunicar com pessoas que querem comprar serviços dos motoboys. Então, eles usaram a web também como plataforma para um modelo de negócio que parece tão óbvio, mas ninguém tinha feito ainda aqui no Brasil. Então, eu vou convidar vocês a participar. Quem tem negócio, quem tem ideia, formatar. O Webs Got Talent desse ano vai acontecer de novo durante a conferência WebBR, que vai acontecer provavelmente em setembro. E eu vou convidar vocês a participarem desse prêmio também. E agora eu vou convidar o Arte Fora do Museu para explicar mais um pouco sobre como é que funciona o negócio deles. Oi pessoal, obrigado por terem vindo ver um pouco aí. A gente vai abrir algumas coisas para facilitar aí, que vocês entendam aí como é que é o projeto. Eu e o Felipe Lavinhati, eu sou o André Deac. Eu e o Felipe, a gente é formado em jornalismo, então já desde o começo a gente não sabe muito bem como ganhar dinheiro, né? Depois, tem mais de 10 anos que a gente se formou. A gente trabalhou uma série de coisas sempre dentro da comunicação digital. Nos últimos 4 ou 5 anos, nós estivemos dentro de uma iniciativa chamada Casa da Cultura Digital, que começou em São Paulo. Hoje está em Belém, Porto Alegre, Campinas. Amanhã vai ter o primeiro encontro das Casas da Cultura Digital aqui no Campus Party, no palco rosa aí atrás. Mas essa iniciativa era um grupo de pessoas e organizações, designers, fotógrafos, jornalistas, programadores, hackers que ficavam lá no porão, desenvolvedores vários, e todos se ajudavam. A gente, no fim das contas, todo mundo trabalhava no projeto, todo mundo. Isso era um pouco antes, ou no mesmo ano que surge o coworking, né, em São Paulo, em outros lugares também. Mas na prática todo mundo se ajudava, chamando para trabalhar nos projetos. Assim a gente foi aprendendo e fazendo uns com os outros ali. O Arte Fora do Museu é resultado de um prêmio da Funarte que a gente recebeu em 2010, 2009 ou 2010. E era um prêmio para fazer um site de arte. A gente fez uma proposta para fazer um mapeamento de obras de arte no espaço público da cidade de São Paulo. Grafites, esculturas, murais e arquiteturas. O site tinha 100 pontos. A ideia original era essa, era um mapeamento de obras de arte no espaço público, com entrevistas com o artista ou especialistas. Então, nós acabamos fazendo um trabalho de jornalismo, afinal. Então, entrevistamos alguns curadores dentro de cada uma dessas áreas. As pessoas explicaram quais eram as obras, fizemos umas listas, entrevistamos de novo, fizemos vídeo. A ideia era que a gente montasse uma espécie de guia, audio guide, como tem nos museus, mas para a cidade. A gente lançamos isso, a ideia desde o início a gente já tinha ouvido falar do Google, da estratégia mobile first, de fazer qualquer coisa funcionar bem no celular. A web também tem que funcionar, mas o celular como primeira plataforma.
E foi o que a gente imaginou, até porque, sendo um projeto de mapeamento de ruas, teria que funcionar no celular. Aí, fomos procurar desenvolvedores de aplicativos, ali em 2010, 2011, e o custo do aplicativo era todo o prêmio. Assim, vale contar os valores, né? Estamos aqui só entre a gente, né? O prêmio era um prêmio de 30 mil reais. E o cara quis cobrar 30 para fazer o aplicativo. Aí a gente chorou, negociou lá e tal. O cara falou, tá bom, então 9. Sei lá. Para vocês verem como está o mercado, né? Vocês sabem disso, mais ou menos. É mais ou menos o mercado da web há uns, sei lá, 10 anos talvez, né? Custa qualquer coisa, porque ninguém sabe como faz, então cada um fala o que quiser. Então, no fim das contas, a gente, né, pagou 9 para o aplicativo e ainda assinamos um contrato lá que se a gente ganhasse algum dinheiro na vida, a gente tinha que dar metade para eles, 70%, né, sei lá. Mas tudo bem. Pagamos o desenvolvimento, né, a gente não sabia fazer também o site, né, o site georreferenciado. Pagamos mais uma coisinha aqui, outra ali, né, imprimimos uns panfletos, né, como a Yasu falou aí. Gastamos tudo. E aí a gente trabalhou cedendo o nosso tempo, né? Como a gente trabalha fazendo fotografia, fazendo vídeo, faxina. Então a gente cedeu todas as coisas que a gente sabe fazer, botou todo o nosso trabalho aí, saímos de bicicleta para fazer esse mapeamento, fomos entrevistar todas as pessoas, fizemos mais de 500 fotografias, 100 vídeos. É meio insano, né? Aí fizemos. Aí depois disso no ar, teve uma repercussão muito maior do que a gente imaginava. A gente fez uma análise de que no primeiro ano a gente teve um alcance de marca de 10 milhões de pessoas, só na mídia impressa. Esse é um cálculo de agência de publicidade, até assim, a gente saiu na capa de jornais, em programas de televisão, foi bem surpreendente assim, né? O modelo de negócio, se é que dá para dizer que isso é um modelo de negócio, eu acho que tem mais a ver com a cultura livre, que é um pouco o que a gente tem feito na cultura digital e em todos os projetos que a gente tem trabalhado, que é distribuir gratuitamente. Isso aqui é feito em WordPress, essa plataforma chama Gel, ela está livre, se vocês forem, não dá para ver direito, no rodapé do site, tem aqui sobre, leve para a sua cidade e colabore. Se você clicar aqui em sobre, você tem acesso ao template para você instalar esse site. Então, ele é um WordPress, ele é um tema de WordPress. Pode instalar, assim como a gente tem usado e temos feito outros mapeamentos. E aí é onde eu vou chegar já já. A gente liberou todas as fotografias numa licença aberta, que é o Creative Commons 0, que coloca em domínio público todo o conteúdo do site. Se vocês quiserem imprimir cartões postais, imprimam, para fins comerciais, desde que citem a fonte, desde que digam que o Arte Fora do Museu é a origem das coisas que vocês estão utilizando. Aí aconteceram, né, depois dessa exposição que a gente teve, com a distribuição aberta de todo o conteúdo, começaram a acontecer coisas que poderiam ser estranhas, mas tem acontecido cada vez mais. Começaram a achar que a gente entendia de arte, né? Porque a gente fez um site de arte e tal, né? A gente fez uma reportagem, mas a gente foi chamado para fazer uma exposição na Bienal de Arquitetura das fotografias dos edifícios de São Paulo. E aí o site, né, o projeto Arte Fora do Museu, a primeira coisa que aconteceu com ele foi para dentro do museu. A gente fez uma exposição na Oca, no Ibirapuera. Chamaram a gente para outras exposições, dentro do Vivo Arte Move, dentro do Festival Cultura Digital. Começaram a chamar a gente para dar oficinas de mapeamento. Começaram a chamar a gente para fazer curadoria de arte. O projeto do Google, chamado Art Project, faz um mapeamento e coloca aquelas câmeras que vocês navegam dentro dos museus. Isso é um projeto já tem alguns anos.
O primeiro projeto fora dos museus que eles fizeram foi em São Paulo, chama Street Art Project. Eles nos chamaram para fazer a curadoria do projeto. Aí, enfim, a gente já tinha isso mais ou menos feito no Arte Fora do Museu, a gente só atualizou. Hoje é esse projeto do... Se vocês entrarem lá, tem as obras de arte que estão também no Arte Fora do Museu, mas estão também na curadoria que a gente fez para o Google. Né? Eles têm um zoom na foto e tal, e a gente fez também, né? Organizamos aí a produção disso aí. Fizemos a curadoria de um festival da cultura inglesa. E era uma área de cultura de rua. Então nos chamaram para fazer curadoria de cultura de rua. De arte de rua. Cultura de rua. A gente trouxe um artista internacional, que é o Nick Walker, que a gente na época falava que ele era o Banksy, mas ele não é o Banksy. Dizem. Mas ele veio para São Paulo, tem os grafites dele espalhados por aí, a gente fez live painting, fez exposições em 4 estações do metrô de São Paulo. E aí, de novo, o projeto começa a virar uma outra coisa. Ele começa como um projeto de mapeamento de obra de arte no espaço público, mas hoje a gente entende que é uma iniciativa de valorização da arte pública. Isso muda bastante, não só o discurso, mas muda o que é o projeto, porque isso é um guarda-chuva para muitas coisas, para oficinas, para exposições. A gente está agora produzindo série de TV, documentário. Nada disso dá dinheiro. Não é daí o modelo de negócio. Né? O negócio é como ganhar dinheiro. Tipo, isso aí, na verdade, a gente só gastou, né, até agora, acho, para fazer essas coisas. A gente não ganhou nada. Mas o que acontece é que isso foi virando uma referência para outras coisas. Mapeamentos. Isso não é só um projeto de obra de arte. Isso também é uma plataforma de mapeamento. E aí acho que sim. Entra lá no mapasculturais.org.br, tem um videozinho lá. Aí a gente começou a trabalhar com mapas para as mais diversas coisas. As pessoas vão nos procurar falando assim, eu quero um projeto igualzinho o Arte Fora do Museu. Aí você chega lá e não tem absolutamente nada a ver com... Aliás, não é nem um projeto de mapas, né? Você entrar também no Ancestralidade Africana. Entra aí, deixa carregando lá. Esse projeto, mapasculturais.org.br, é um projeto numa outra plataforma livre, mas que a gente vem desenvolvendo para a Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. E acabam virando vários projetos de mapeamentos para várias funções diferentes. Isso aqui é uma iniciativa também. Existem várias pessoas, mapeamentos acabaram virando uma coisa que muita gente tem feito. A gente montou um grupo de pessoas que tem trabalhado com mapeamento e software livre, que a gente tem chamado mais ou menos de consórcio de mapeamentos colaborativos, culturais. E nesse momento a gente está discutindo o que seria também uma espécie de W3C dos mapas, porque de discussão, que taxonomias você vai ter que usar, que códigos você usa para que eles sejam, para que você possa checar os mapas de violência com os mapas de parques públicos. Será que se você cruzar essas duas coisas, elas têm relação? Para fazer isso é preciso que os softwares conversem. Então a gente tem essa discussão para fazer. Eu já adianto que a gente vai procurar o pessoal da W3C para isso logo mais. Esse é um projeto que nos procuraram para fazer um mapeamento das histórias da memória de quilombos e terreiros pelo Brasil, memória oral e o registro dessas memórias. Só que o mapa ele é uma parte do site, as histórias são mais importantes do que a localização.
Então, o que acontece com a distribuição livre dos nossos projetos, sejam tanto o conteúdo quanto o código, mas o alcance que ele acaba gerando é que o nosso trabalho vai ficando mais conhecido. Então ele chega mais longe. Se ele é distribuído gratuitamente, de maneira livre, mais pessoas conhecem o que a gente faz. Quanto mais pessoas conhecem o que a gente faz, se elas acham que é bom, elas nos contratam para fazer outras coisas. As outras coisas que a gente faz, a gente distribui de novo em código aberto, em licenças abertas. E as coisas circulam mais. E aí entra num ciclo virtuoso em que mais e mais pessoas têm procurado a gente para fazer outras coisas. O projeto em si, Arte Fora do Museu, ainda não deu nada, até porque ele é um projeto que tem talvez um caráter muito público, né, de interesse público. Ele não é de fato algo para o consumidor, ele é algo para o cidadão, ele tem a ver com memória, preservação, cultura, educação, turismo, mas ele tem se mostrado de interesse, sobretudo para o poder público. A gente tem tentado ir atrás de patrocínios aí para o projeto. Se souberem de alguém interessado, por favor, entrem em contato. Mas assim, a gente colocou em leis de incentivo, mas até agora só bateu na trave. Parece que ele é, né, de caráter público. Mas, que mais? Acho que falei demais aqui. Só para completar o que o André estava falando, não, só deixa isso daí, só um pouquinho. A gente está passando a impressão, parece que o Arte Fora do Museu só dá prejuízo, mas não é assim. Entrou essa grana que a gente resolveu apostar para fazer o site, o aplicativo, a gente não ganhou zero com todo esse dinheiro que veio para fazer o protótipo do Arte Fora do Museu, e daí a gente começou a descobrir que dava para trabalhar em duas formas, né? Com o Arte Fora do Museu vendendo o site, atrás de patrocínio, que a gente está atrás, para não sejamos desonestos também. A gente conseguiu o patrocínio da Cultura Inglesa, que deu uma ajuda para a gente melhorar o site. Passou um patrocínio. Enfim, e do Google também, o Google, ao nos chamar para fazer a curadoria, acho que dá para considerar que é um dinheiro que entrou pelo Arte Fora do Museu. O resto foi pessoas, como o André estava falando, que nos chamam, falam assim: eu adoro Arte Fora do Museu, quero um site igual, chega lá é outra coisa. Mas assim, tem ajudado a vender o nosso serviço de mapeamentos digitais. Esse daqui é um outro site que a gente fez também, que eu consideraria também que foi uma forma de ajudar a melhorar o site. Ele tem uma cara muito parecida com o que é o Arte Fora do Museu hoje, mas ele nasceu antes do que o Arte Fora do Museu até. Porque teve algumas mudanças que a gente testou nesse site para depois colocar no nosso. E é um site também de mapeamento de obra de arte em Belo Horizonte. E a gente acabou pegando também esses mesmos pontos que estão em Belo Horizonte e colocamos também no Arte Fora do Museu. Enfim, a gente está em busca de patrocínio, a gente acha que a marca que se associar com a gente só tem a ganhar, porque é arte pública. Na nossa pesquisa que a gente fez, que a gente chegou nesse número de quase 10 milhões de alcance de público só na mídia impressa, a gente também avaliou os comentários que existem na web sobre o Arte Fora do Museu. E a imensa maioria é só elogiando, praticamente não tem nada negativo. O que tinha de negativo a gente já resolveu, que era um problema do colaborativo, de você poder participar e poder enviar sua obra de arte para o site. Coisa que a gente não tinha quando a gente lançou o site. Não tinha por mil motivos também, porque a grana era curta, não dava para fazer tudo. Mas a gente já resolveu esse problema também, então hoje em dia você consegue colaborar com a Arte Fora do Museu. Então você entra no site lá, você se loga, você pode jogar uma obra de arte ali, uma obra de arte sua, uma obra de arte que tem na frente da sua casa. É super simples. Mas mesmo assim, se você não quiser fazer o login e quiser participar colaborando com alguma obra de arte para o site, você pode colaborar via Instagram. Se você usar a hashtag Arte Fora do Museu, um desenho dos gêmeos, colocou a hashtag Arte Fora do Museu, abre o Arte Fora do Museu /Instagram, daí ele vai para essa nova página dentro do Arte Fora do Museu que a gente criou, que é para colaboração mais imediata, né? Porque sabemos que é meio chatinho você ficar se logando para colaborar, enfim.
Mas quando a gente tornou colaborativo também, a gente possibilitou que os artistas pudessem usar o Arte Fora do Museu como sua página de portfólio. Então, se eu sou um artista e quero fazer uma página no Arte Fora do Museu, tenho grafites espalhados por cidades, eu posso colocar lá, subir minhas fotos e eu posso usar aquilo como portfólio. Funciona como seria o MySpace, só que para as artes, né? Então, alguns artistas já têm feito isso. Alguns artistas que a gente fez um trabalho em Santos, São José dos Campos, Campinas e Sorocaba. Já tem feito isso, então tem ajudado bastante assim também a divulgar o trabalho dessas pessoas. Então, um site que nasce só como quase jornalístico, sem obras para se conhecer na cidade de São Paulo, ele já amplia, ele já está com exposições, fazendo, enfim, workshops, oficinas, e também já está transformando numa página de portfólio para os artistas. Lembrei, só mostrar isso, outros mapas que acabaram surgindo a partir do Arte Fora do Museu. Esse é um mapa da cultura de Fortaleza, a gente entregou lá para a Secretaria Municipal de Cultura. Esse é um mapa de más condições de trabalho em frigoríficos no Brasil e a relação com as empresas que compram carne brasileira desses frigoríficos. Então, tem também vários... No fundo acaba sendo jornalismo, né? Todos esses trabalhos, esse tipo de coisa que a gente tem feito. A gente tem aqui dentro desse mapasculturais.org uma área em que a gente tem feito análise e estudos de referência de casos de mapeamentos interessantes e aqui é um pouco a área onde também tem acontecido o desenvolvimento e a transparência do projeto, desse desenvolvimento do mapa da cultura do estado de São Paulo, que está numa versão alfa, e não é nem beta ainda, mas deve sair em março, que é um outro projeto. Enfim, vocês também fiquem convidados para navegar e descobrir aí. Aqui é um mapa que vai cruzar eventos culturais, agentes culturais, espaços e projetos culturais, não só em São Paulo, mas em muitos outros lugares. Por fim, acho que podia soltar esse teaser aqui, que é muito rapidinho, e a gente encerra. Isso conta um pouco o que foi o projeto. Vocês vão ver um pouco das fotos que a gente andou tirando por aí. Meio defasado. Esse é o do lançamento com 100 obras, mas hoje já são, sei lá, dezenas de cidades no Brasil e alguns países já. O que não conta aí também é que tem a possibilidade da criação de roteiros colaborativos. Então você pode colocar lá, tem gente que monta o roteiro de bike em São Paulo, o roteiro para ver as obras de arte só do Niemeyer, ou o roteiro para ver, sei lá, é isso aí, gente. Não sei, eu abri para pergunta também. Não sei quem mais vocês vão falar. Não sei como é que é. Também estamos por aqui até de noite aí. Então, obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Nada? Então agora eu vou chamar o Arthur da Log para falar um pouco sobre a plataforma deles, como que ele desenvolveu e onde eles estão, como que eles estão no modelo de negócios e contar um pouco da experiência dele de empreendedor. Pausa técnica para propaganda. Quem gosta de HTML5?
Depois vai ter um jogo aqui de acessibilidade, onde vocês vão poder ganhar camisetas de HTML5 e o kit W3C. Então eu sugiro que vocês fiquem aí até mais tarde para aprender um pouco mais sobre acessibilidade com o Reinaldo Ferraz, que está ali, que é o Jedi da acessibilidade no Brasil. Vai falar um pouco sobre como vocês podem otimizar os processos de vocês. Então, aguentem as pontas aí. Agora um pouquinho com o Arthur. Você consegue colocar só uma tela? Pode ficar uma tela só. Oi, boa tarde. Meu nome é Arthur e eu sou o cofundador da Log. Eu vim contar um pouquinho a minha experiência na Log, o que anda acontecendo na Log. E também uma hora eu vou parar de falar um pouco específico da Log e falar um pouquinho sobre startups, especialmente que envolvem web e tecnologia. Eu tenho também uma história pessoal um pouco errática. Eu estudei economia, abandonei, fiz cinema, eu trabalhei com cinema há muitos anos. Em algum momento da década dos zeros aí eu me apaixonei pela internet e acabei me tornando um programador meio Forrest Gump. Assim, eu fui fazendo várias coisas e as coisas iam acontecendo. Eu sempre falava, eu não sei programar, mas as coisas aconteciam. Em alguma hora, no final da década, eu assumi que eu gostava de fazer isso e virei um desenvolvedor full-time. Eu acabei trabalhando muitos anos com uma agência de publicidade que teve no Brasil, chamava Gringo. 2006, 2010, era uma agência bem ousada, que fazia sites bem malucos. Depois ela foi comprada por um grupo estrangeiro. E eu entrei lá bem pequeno, acabei virando diretor de tecnologia e tal. E eu sabia que eu queria trabalhar com produto e empreendedorismo há muitos anos. E aí eu acabei indo trabalhar para uma ONG americana que chama PCF, que faz uma plataforma de legendagem colaborativa, chamada Amara. É um projeto grande, tem mais ou menos alguns milhões de usuários todos os meses. A gente fez um monte de projetos com YouTube, Netflix, então foi uma experiência bem legal. Aí, no começo desse ano, eu recebi um e-mail de um estranho falando que tinha uma ideia para conversar. A gente sentou e aí foi um pouco um processo de namoro, né? Sai, conversa, depois vai pro bar, bebe, vai conversando e em junho a gente resolveu fundar a Log. Eu vou mostrar um pouquinho o que é a Log, só para a gente ter um pouco de referência. Não, acho que eu não vou mostrar o que é a Log. A Log basicamente nós somos uma empresa de logística urbana. Essencialmente você tem entregas, frete para fazer, e você entra pelo site, você faz o seu pedido lá. Tem vários componentes nisso. Primeiro a gente é muito associado com a história dos motoboys. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas no momento a nossa principal maneira de entrega são os motoboys. A gente não emprega motoboy, a gente faz uso do ativo que está disponível. A gente é um marketplace. Você tem o mercado de frete no Brasil, de motofrete, tem mais ou menos cerca de 20 bilhões ano. E em São Paulo são 2 milhões de entregas por dia. Tem 200 mil motoboys em São Paulo, motofretistas. A maneira mais legal de falar. Então é um mercado absolutamente gigante, é uma coisa essencial na cidade de São Paulo. E é um mercado ainda muito retrógrado, feito totalmente offline. Em geral, o motoboy não gera lead para ele mesmo. Ele é diferente de um táxi, porque um táxi pode rodar pela cidade e ele acaba atraindo cliente. O motoboy, ninguém fica parado com um documento na rua esperando o motoboy passar. Então o motoboy ele é incapaz de gerar o próprio lead de negócio. Então ele precisa de um intermediador que faça esse serviço. Os intermediadores hoje em dia são bastante ineficientes, quer dizer, é tudo offline. Você liga, fala no telefone, a pessoa anota e liga, passa por telefone de novo, o cara anota. Você não tem uma previsão de tempo, enfim, e eles ficam com uma parte muito grande para fazer um serviço muito pequeno. Então a Log, nesse momento, a gente tem um pouco essa referência do aplicativo de motoboys. Eles são totalmente autônomos, eles instalam o aplicativo, eles passam na Log, a gente tem um processo de onboarding super longo na realidade, porque a gente só trabalha com gente 100% regulamentada, placa vermelha, condumoto, a gente ajuda eles a legalizarem a situação fiscal e tributária deles, abrindo uma MEI, dando assessoria toda do processo do cara ser um autônomo super legal para estar perfeitamente regulamentado. A gente não exige absolutamente nada,
O cara, uma vez que ele está inscrito, ele pode pegar uma corrida por mês, nenhuma, ou viver só disso. A gente já tem, obviamente, vários que estão fazendo isso full time. A realidade é que a gente, numa média, quando eles começam a trabalhar com a gente, eles têm entre 25% e 50% do aumento da renda mensal para eles. Então, no fundo, a Log tem um caráter também transformador, porque eles têm uma vida muito difícil. E a mudança é gigantesca na vida deles. Então, isso é um pouco da Log. Então, vamos lá. Ok. Eu peço perdão, eu acabei não fazendo uma apresentação muito bonita. A única coisa mais imprevisível que servidor é filho. Problema essa noite. Eu acabei fazendo uma MVP, uma apresentação minimamente viável, tá? Então, vamos lá. Eu estou mudando aqui? Eu acho, sim. Tá, então isso é um pouco falando da logística urbana. Mercado de mais de 20 bilhões, 200 mil motoboys, 2 milhões de entregas só na cidade de São Paulo. A gente começou em junho, a gente lançou em outubro, então a gente tem 3 meses de operação. A gente tem uma estrutura de capital, de financiamento bastante tradicional. A gente fez um seed, uma rodada de seed, especialmente com pessoas físicas, basicamente investidores anjos. O nosso seed acabou demorando e aí tiveram investidores que queriam entrar depois, no final, então ele acabou virando um seed de um tamanho incomum. A gente captou cerca de 2 milhões, então não é um seed muito comum. A gente tem alguns investidores muito interessantes. Um deles é o Nicolas Gauthier, ele é um francês que trabalha com tecnologia há muitos anos. No Brasil, ele foi um dos partners da Mountain e agora virou a Bolt. Ele tem um histórico de tecnologia bastante longo e competente. Então, é muito útil ter um cara desse ajudando você. O outro é um holandês chamado Kees Cullen. Ele fundou um site que chama Bookings.com. É um site, é o maior site de registro de hotéis do mundo. Ele é o CEO e presidente da Bookings há muitos anos e ele foi o CEO, chefe de operações da Uber, que, para quem não conhece, é uma empresa do Vale do Silício que basicamente começou toda essa história de apps, de táxi e tal. Todo mundo veio na cola da Uber. A Uber virou uma empresa gigante e a gente tem ele no board. Então, a primeira coisa que eu queria levar, eu acho que tem muitos modelos de finança, tem muitas maneiras de se fazer tudo. Eu vim falar do modelo que eu conheço. Hoje em dia, a realidade do mercado de startups, empreendedorismo, de tecnologia em São Paulo tem muito mais dinheiro do que gente para receber o dinheiro. A quantidade de capital que está sobrando é grande. Todos os investidores que eu falo têm o problema de eu não consigo gente para investir. Então, eu acho que é um timing muito, muito bom para quem está querendo fazer agora e ir atrás de captação. É possível fazer sem captar, sem dúvida, mas depende do que você faz, não é possível e ponto. E depende do que você faz, você pode demorar demais. Eu, pessoalmente, tenho uma família, eu tenho compromissos, eu não posso trabalhar de graça. Então, para mim, se eu não tivesse captado, a Log nunca teria saído do papel. Muita gente está nesse barco e eu acho que um pouco esse mito da pessoa que faz a startup de madrugada, de freela, depois do 3º emprego, ajuda a alimentar uma noção que não é contraproducente no final. Startup é um emprego que nem todos e, em geral, você deve ser remunerado para fazer. É claro que você pode ser menos remunerado. Eu ganho a metade do que eu ganharia se eu não estivesse trabalhando por mim mesmo. Porque você tem equity e interesses próprios. Mas você deve sim ir atrás de financiamento, você deve ir atrás de dinheiro. Obviamente, a captação não é um processo fácil. Eu não fundei a Log sozinha. Eu cofundei com o Fabian. Na verdade, a ideia inicial era dele. E ele é um cara que vem do mundo de negócios, de finanças. Ele já era um empreendedor, ele fez a Go James ano passado, que era uma coisa parecida com a Uber, mercado de carros de luxo e tal. E eles tiveram um problema com a regulamentação municipal, ele saiu. Mas então, o Fabian que abriu as portas do investimento. Porque é óbvio que o dinheiro está sobrando, mas não quer dizer que você levanta a mão e você consegue. Os investidores são um ciclo difícil você chegar lá, você tem que saber como apresentar e você tem que ter um bom projeto. As pessoas ficam muito, muito, muito presas na questão da monetização, do business plan, do business model.
A verdade é que o business model é uma bobagem, é a coisa mais irrelevante do mundo. Você vai ter que colocar no teu slide deck, e é bom que seja uma coisa racional e não absolutamente fantasiosa, mas ele não serve para nada, porque ele vai mudar. E essa é uma das tônicas do que a gente vai falar. A ordem de sobrevivência de uma startup é adaptação, mudança, adaptação, mudança, adaptação e mudança. Tirando fatores muito extraordinários fora do teu controle, o sucesso de uma startup em geral está intimamente relacionado com a velocidade com a qual você consegue mudar e criar, mudar e criar. Então, o modelo de negócios é uma coisa que você pode errar totalmente, você possivelmente vai errar. E com o tempo você vai descobrindo. Então, esse é o Fabian, que eu falei, é meu sócio. Ele trabalhou com finanças muitos anos, depois ele cofundou a GoJames, e aí caiu de cabeça na Log. Esse sou eu, blá blá blá, acho que já falei um pouco. E aí a gente tem outros sócios cofundadores que entraram depois. O Eduardo é o nosso cara de UX, de experiência de usuário, de usabilidade, e o nosso head de design e marketing. O Edu trabalhou muito tempo em publicidade, que nem eu, que é um pouco a sina inescapável da internet no Brasil. Depois ele foi gerente de marketing no Peixe Urbano. Depois ele trabalhou no Pinion. Enfim, ele é um cara que tem uma cabeça bem 360 sobre as coisas. E aí, a gente recentemente trouxe o Leandro Cabral. O Leandro foi um dos sócios fundadores da Cato, aquele site de currículos e emprego. A Cato é possivelmente a maior história da internet brasileira e absolutamente ninguém fala disso. Eles tiveram um exit absolutamente imenso, não só imenso, como foi bom para o comprador. Então, que eu conheça, não tem nenhuma história da internet que tenha sido mais incrível que a Cato. O Leandro entrou lá e ficou 16 anos. Ele começou desde o zero ali, e no final eles estavam em 3 quando eles começaram, quando eles saíram eles estavam em 1.000 funcionários. A Cato é gigante, ela foi vendida por centenas de milhões de dólares e é uma empresa bastante interessante. Então o Leandro veio para a Log fazer o quê? Ele veio trazer a experiência dele em montar um time e uma fábrica e uma velocidade enorme de vendas. No começo a gente não previa a necessidade de ter uma equipe tão potente de vendas, porque a gente acreditava mais na viralidade, mas a gente se deu conta de que tendo uma estrutura, uma máquina de venda, a velocidade com a qual a gente podia crescer era bem maior. E velocidade é o nome do que a gente quer, do que a gente está procurando. Aí eu vou falar um pouquinho da história da Log. Todo mundo fala, Log é empresa de táxi para motoboy. Se eu tenho 10 segundos para falar isso para alguém, explicar, eu falo assim. Mas a verdade é que não tem nada a ver com uma empresa de táxi. E o ponto que eu quero trazer aqui é para vocês perceberem que afinar o pitch e afinar o propósito do que você está fazendo é muito importante. Enquanto você não tem consciência do business que você está montando, é muito difícil você convencer alguém a pular para o teu lado. Então, transportar carga é totalmente diferente de transportar gente. Você entra num táxi e você fala, vira aqui, vira ali, para ali, me espera, tal. Transporte de carga, você tem uma série de instruções que entra na mão desse parceiro, desse executor, e vai. Não tem ninguém para ficar segurando a mão. Então o processo de comunicação, de instrução, de feedback é muito diferente. Depois, o táxi, ele tem o preço regulamentado, e essa é a mágica da história da Log. Você entra num táxi, o preço da corrida é o taxi. Você, como a Ligue Táxi ou como a 99, não podem fazer nada sobre isso. E, em geral, a transação financeira movimenta do taxista, do cliente para o taxista direto. Então, a área de superfície que você tem para tirar o seu valor, o seu dinheiro disso é muito pequena. O mercado já aprendeu que os taxistas não vão pagar para participar dos aplicativos e os consumidores também não. Então esse mercado de táxi, que além de estar hipersaturado, se transformou num mercado meio abacaxi. Ninguém sabe como ganhar dinheiro. Alguém vai, e é inevitável, e vai ser bom. Mas é muito mais difícil do que se esperava. Essencialmente porque você não controla o preço. No caso da Log, não tem taxímetro. Então a gente faz a precificação. A gente decide se a corrida vale R$5, 50 ou 200. Óbvio que isso não quer dizer que a gente tenha liberdade. Os nossos parceiros precisam ser bem pagos. A gente precisa tirar a nossa margem. Então não é um número fantasioso também. Mas a gente que determina. E a gente que cobra dos clientes. Eles pagam pra gente. Se você é pessoa física, você paga no cartão de crédito. Se você é uma pessoa jurídica, você pode pagar no cartão ou no boleto faturado.
que obviamente para as empresas é muito mais conveniente. Então, quando você vira senhor do fluxo financeiro de ponta a ponta, a capacidade que você tem de monetizar e de pegar a sua parte e lidar com a tua margem é enorme. Então, enquanto você dita essa regra, você está numa situação confortável para fazer as manobras táticas que você precise. A competição apertou, você tem um competidor que está fazendo um pouco uma guerra de preço, se reduz tua margem, nivela. Então, esses espaços de manobra são importantes para você ter a execução da tua estratégia lá na frente. Você tem que ter dispositivos táticos para te permitir ir manobrando na medida que as coisas vão acontecendo. E muitas coisas acontecem. Então, eu falei bastante da log, mas eu vou tentar tirar um pouquinho, descolar um pouco a experiência da log para não virar tanto uma propaganda e falar das coisas que eu acho que são, na verdade, fundamentais para qualquer web, tá? Para qualquer startup que lide com tecnologia. Então, muita gente me pergunta se o sucesso é sorte. Eu acho que não. Tem sorte envolvida sim. Então, as pessoas costumam falar, então é uma loteria. Não, não é uma loteria. Da mesma maneira que você tem uma Copa de futebol, tem sorte? Tem. O cara pode chutar e bater na trave, o cara pode se contundir na véspera. Mas dificilmente os Estados Unidos vai ganhar a Copa e a Alemanha vai ser jogada na primeira rodada. Então você tem um pouco elemento de sorte, mas você tem um trabalho que é feito ao longo de um tempo que na verdade carrega essa história para frente. Se você vira gigante e ganha um mundo ou quebra, pode ter um fator de sorte no final, mas em larga escala não tem. O que você tem, e aí talvez onde a sorte mais ou menos joga pior, são fatores externos, coisas que você não controla. Então, no caso da log, por exemplo, a gente não controla a regulamentação do setor público. O setor de motofretes era completamente amador, irregulado e ilegal, e o presidente Lula sancionou uma lei para regulamentar, então agora eles precisam de placa vermelha, que nem táxi, etc. O Brasil, a gente tem essa gracinha que as leis não pegam. Então está todo mundo meio que circunnavegando. Então, isso é uma externalidade. Se vier o setor público e lançar uma regulamentação que me quebra em dois, eu não posso fazer nada. Então você precisa um pouco entender das coisas que você pode controlar e as que você não pode. As que você pode, você perde o sono e se mata. As que você não pode, você presta atenção, você dá uma volta por elas, mas não adianta bater cabeça. Então é importante você desenhar o que são as externalidades do teu modelo de negócio. A primeira coisa de uma startup que você funda é a sua cultura. A sua cultura é o seu primeiro ativo. É uma coisa que ninguém pode copiar. A cultura, em geral, vem da personalidade e do comportamento dos sócios fundadores. E isso não tem quantidade de blá blá blá, de RH ou de marketing que mude. Então, em geral, a cultura é o fator mais importante para começar uma startup. E da cultura nasce a tua equipe. Quer dizer, o teu time é, obviamente, o coração de tudo. Parece meio que uma obviedade falar, mas assim, quem vai construir a tua empresa são as pessoas que estão trabalhando nela. Então, se você monta um time excepcional, você vai acabar com uma empresa excepcional. Se não, não, e acabou. E não tem conversa em volta disso. Em geral, o time você monta em duas coisas. Em vender o sonho, as pessoas têm que acreditar que aquilo é incrível hoje, mais do que vai ser daqui a 5 anos, porque o trabalho é hoje. Então, se a pessoa não tiver olhos hoje, não adianta nada. E você tem que vender a tua cultura. Você tem que montar uma cultura onde as pessoas mais criativas, mais brilhantes, mais bacanas, fiquem afim de trabalhar. E isso, por um lado, é uma vantagem competitiva, porque a maioria das culturas corporativas são muito, muito, muito ruins. Então, se você não for muito ruim, você já está na frente de muita gente aí. Ok, então, falando um pouco do ponto de vista técnico, quer dizer, aquilo que eu tinha falado, a coisa mais importante é a mudança. A gente fala que o turnaround de uma ideia para lançar é medido em horas, e quando são algumas coisas muito grandes, medido em dias. Então tem muitos dias que às 10 da manhã eu absolutamente não sei o que vai acontecer. A gente conclui que algo essencial precisa ser feito, é feito, às 3 da tarde está no ar e passa para a próxima. É aquela expressão de um leão por dia, mas a velocidade é muito violenta. Você pode errar e errar, você vai fazer 200 erros por dia. A única coisa que tem importância é quão rápido você corrige. Então, é isso. A velocidade você tem que ir no limite do que você pode.
Sempre respeitando duas coisas. Você nunca pode capotar, você nunca pode burnout, você nunca pode ter um treco e morrer. E você nunca pode comprometer a tua capacidade de crescimento futura. Isso, para quem é desenvolvedor, eu não sei quantas das pessoas aqui são técnicas, mas isso essencialmente quer dizer que tudo que você faz é uma análise de risco da qualidade de hoje para amanhã. Então, se hoje eu quero lançar uma coisa imediatamente, eu vou fazer uma gambiarra porca, é melhor para hoje. Mas uma série de comportamentos desse tipo, daqui a um mês, quer dizer que tudo virou super frágil, super defeituoso e eu não consigo mais evoluir rapidamente. Então, no papel de direção de tecnologia, eu acho que a coisa mais fundamental que você faz, além de contratar, é fazer essa análise de risco de você quer fazer a maior gambiarra possível que te permita crescer muito daqui a um mês ou daqui a 6 meses. E é isso, um pouco o olho, né, no peixe, o outro no gato. Você está olhando hoje porque sempre tem uma bomba explodindo e você está olhando daqui a 3 meses. Quando a gente fez o Apps Got Talent, o prêmio, eu na verdade fui para lá sem saber que eu iria falar, então eu já fui super despreparado. Mas enquanto eu estava esperando, saiu uma atualização de segurança do servidor que a gente usa. E era uma vulnerabilidade bem grande. Então eu estava lá esperando, fazendo patch nos servidores ao vivo. Então essa é o lado que você tem que ter. Se você não gosta dessa tensão do imediato, um pouco dessa coisa do malabarismo, de subir na corda sem rede, a vida de startup não é uma boa ideia. É bastante adrenalina, assim. A outra coisa que eu acho, das pessoas que eu ouço falar, eu mais discordo é a atitude em relação à competição. A gente tem uma perspectiva, a minha perspectiva sobre competição é ignore, completamente. Não existe competição, finja que não tem ninguém fazendo. A razão para isso, na verdade, é bastante simples. A primeira é óbvia, que se você ficar olhando o que a tua competição está fazendo, você vai viver no retrovisor, você vai estar tentando copiar uma coisa que alguém já fez. A hora que você copiar essa pessoa, se ela foi esperta, ela já fez outra coisa. E daí vem o nosso reverso. Esse mercado de motofrete, obviamente, estava caindo de maduro. Não é uma ideia difícil de entender como monetiza ou por que vira no Brasil. Mas por vários motivos demorou para acontecer. Então, quando a gente lançou, na mesma semana, reza a lenda que foi por puro acaso, lançaram 4 competidores na mesma semana. Os 4 primeiros. Claro que os 4 dizem que foram os primeiros, mas só dá para ter um primeiro, então ninguém foi primeiro. E agora lançaram mais uns 5 ou 6 competidores. Eu, no final do ano, eu simplesmente parei de olhar. Até alguém vir e acabar com o meu mercado, eu nem olho. Alguns dos que lançaram copiavam tanto a gente, que tem um em particular que copiou o slogan e copiou o FAQ de atendimento, palavra por palavra. E aí alguém fala, pô, você não fica puto? Eu falo, não, eu fico sossegado. Uma pessoa que é incapaz de criar a própria história e precisa copiar o que a gente fez há 4 meses atrás, não me assusta. Então, a história da competição é, você quer fazer a sua história, você tem um foco, você tem um objetivo, o teu ciclo de feedback para mudar o teu rumo não é o que outra empresa está fazendo, é o que teus usuários estão achando, é o que o teu mercado está acontecendo, é o que a tua equipe está sentindo. Mas porque fulano de tal lugar está fazendo isso ou vai fazer tal coisa, é uma bobagem. Ignore completamente a competição. A gente tem inúmeros exemplos disso. Qualquer pessoa em sã consciência diria impossível, há 3, 4 anos atrás, você lançar um site de compartilhar foto. Porque depois do Flickr e depois do Facebook, quem que ia conseguir ganhar esse espaço? Mas o Instagram fez. Então, o Google, quando lançou, tinham vários search engines bons. Ele ganhou. Quer dizer, se você olhar para a competição, você vai reduzir o teu espaço do que você pode fazer para coisas que os outros fizeram. Isso nunca funciona. Então, é isso um pouco que a gente está falando, desse ciclo. A última coisa que eu acho que é legal falar é, no começo, essa foi uma das grandes cagadas que a gente fez. A gente tinha planejado setores, equipes e tudo, estruturas diferentes para fazer um atendimento ao cliente, para fazer venda e para fazer operações. Operações, no caso da Log, você tem um motorista na rua, alguém que liga e fala, oi, tá tudo bem, você não chegou ainda, ou o cara quebra a moto, você tem que fazer essa parte. O processo de onboarding, pagamento, quer dizer, lidar com o mundo real, no nosso caso, é operações.
E elas parecem que são coisas diferentes, mas uma das coisas que o Leandro trouxe com bastante perspicácia é tudo a mesma coisa. O atendimento, o cara que atende o cliente, ele faz venda também, porque a hora que ele acaba o atendimento, ele pode falar: ah, mas você sabia que a Log faz isso ou aquilo? Ou se você é de uma conta pessoal, você fala: a gente podia fazer tua conta jurídica. Então a gente tem um monte de gente que liga para pedir suporte e você converte uma venda outra em cima dela. Da mesma maneira que se você é o cara que está fazendo a venda, se você está falando diariamente com os clientes, você sabe as dúvidas que eles têm, as preocupações que eles têm. Então, na verdade, a venda é a outra face do atendimento. E aí, você olha a fundo, é impossível separar a operação, porque o atendimento, você está falando com o cliente sobre aquela entrega, que é uma moto que está na rua. Então, a Log terminou com vários setores, a gente juntou todo mundo numa coisa só. É um time de basquete, são poucas pessoas, todo mundo reveza e vira o chapéu de venda, de atendimento e de operações a cada minuto. Na mesma conversa telefônica, o cara vai desempenhar as 3 funções, porque na realidade é uma coisa só. E isso também eu vejo muitos empreendedores subestimarem. Especialmente quem tem uma origem técnica, a gente adora pensar que as coisas estão só no mundo dos bits e bytes, né? Mas o mundo real é super complexo. Mesmo que você tenha uma startup que não é que nem a nossa, que tem gente na rua, motocicleta, etc., você tem atendimento ao consumidor. Então, a gente colocou um daqueles chats de atendimento no começo, se perguntava: alguém vai usar? Cara, é o dia inteiro. As pessoas interagem, elas têm um monte de dúvida. Então, a parte de atendimento é essencial. As pessoas estão tão acostumadas a serem maltratadas e cagadas pelas empresas grandes que um atendimento sensacional te põe na frente de 99%. A gente também, às vezes, faz os developers ficarem nessa linha de frente para sentirem na pele a dor de um bug em alguém. Primeira semana que a gente lançou, eu estava fazendo atendimento de uma mulher, ela falou que tem um bug, eu pensei: não é possível, ela está enganada. E aí eu entrei e reproduzi, eu falei: você tem razão. Mas aí caiu na ficha para mim na hora o que era. Então eu loguei no servidor, falando com ela no telefone, fiz a atualização, reiniciei a aplicação e falei: aperta F5 e tenta de novo que agora vai rolar. E foi. E essa mulher a gente ganhou para sempre, porque imagina, você liga para uma empresa com um bug e o cara resolve enquanto você está no telefone. Então esses são os tipos de coisa que são uma vantagem competitiva. Nenhuma empresa grande pode fazer isso, mas você pode. Então não importa o que seja a tua startup, você tem que fazer com que os teus primeiros 1000 usuários te amem. E a melhor maneira de você fazer isso é tratar eles super, super bem. Eu acho que é isso, tudo que eu tenho. É isso, obrigado por me receber. A Log, para quem quiser ver, tá lá. A gente está contratando, se alguém quiser trabalho, conversa comigo. A gente está sempre contratando e é uma dor achar gente legal. Então eu vou estar por aqui para falar disso ou de qualquer outra coisa também depois, tá bom? Obrigado. Alguém tem alguma pergunta para o Arthur? Cara, vendo você falar, você tinha falado da competição, né? Vou dar um exemplo do nosso caso, assim, que quando a gente estava lançando o Arte Fora do Museu, a gente foi pesquisar, a gente achou que era uma ideia super inovadora, a gente viu que tinha algumas coisas parecidas. A gente fez, depois lançaram, no Brasil mesmo, fizeram um site muito parecido com o nosso, no Rio de Janeiro. Muito, mas muito parecido também. Não vou falar que é plágio, mas enfim, fizeram um site muito parecido. Eu acho que é ok. A gente tinha sido lançado antes, as pessoas já conheciam o nosso trabalho e muita gente associava. Falava: é o projeto do Arte Fora do Museu. Tanto é que o do Google, quando o Google nos chama para fazer, muita gente pensava que o Google tinha comprado a gente. Falou assim: eles estão fazendo agora também, então eles compraram vocês. Então agora o Arte Fora do Museu é do Google. As pessoas não associavam porque o nosso nome estava mais forte ainda, pelo menos no mercado de arte do Brasil. Mas uma coisa que acontece com a gente na questão da competição, a gente acaba olhando outros sites para ver se tem alguma coisa realmente que a gente possa aproveitar, melhorar no site nosso. Eu não queria saber se com você acontece a mesma coisa, se algum desses
competidores fez algum desenvolvimento que vocês não tinham pensado e vocês acabaram tendo que fazer também? Não, você tem razão, eu fui um pouco radical, quer dizer, obviamente eu dou uma olhada, eu quis um pouco estressar o absurdo de você nem olhar para o lado como uma estratégia melhor do que olhar demais. Eu dou uma olhada, eu agora decidi que eu faço uma tarde por mês, eu paro e fico olhando meus competidores. Se lançar hoje eu não vejo, no final do mês eu vou sentar, comer o café, uma tarde, vou dar uma olhada no que eles estão fazendo. Especialmente por isso, para a gente roubar boas coisas. Porque é isso, todo mundo está roubando de todo mundo. Isso aqui é uma coisa coletiva. Sendo uma história comercial ou open source ou tudo. Não existe propriedade nesse sentido. Então sim, a gente dá uma olhada, mas eu não fico obcecado olhando o que eles estão fazendo. Até agora, a gente não teve nada que algum competidor fez que a gente falasse, nossa, é incrível. E eu acho que por motivos diferentes. Quer dizer, eu não acho que é porque a gente é necessariamente melhor, apesar de eu acreditar que nós somos. Mas os competidores até agora têm visões diferentes de mercado. Então o nosso maior competidor, por exemplo, está totalmente focado em B2C, para consumidor. Então ele não faz precificação, ele não faz intermediação financeira. Basicamente o motoqueiro dá o preço para o cliente topa ou não, passa a grana para lá e depois o motoqueiro paga uma taxa para eles. Eu acho isso uma estratégia absolutamente insustentável. Eu não tenho nenhum interesse em caminhar por aí. O mercado é 95% B2B. É empresa, setor de venda. O problema dessas empresas, eles não querem um motoqueiro para dar grana cash com trocado, sem nota. Então a gente faz um esquema que é tributalmente legal, não há passivo, não há... Então, estratégia diferente. Ninguém ainda embarcou exatamente na nossa estratégia. A última leva está meio que copiando, bem focado. Mas como eles estão copiando o que eles viram em novembro. E a gente agora está lançando tudo diferente. Então, daqui a 2 semanas a gente vai lançar a entrega por bicicleta. Tem um monte de vantagens, obviamente a questão do meio ambiente, a questão da mobilidade urbana. É um segmento que está crescendo e, por incrível que pareça, a bicicleta acaba tendo uma velocidade parecida com a moto. Em muitos trajetos, se for um trajeto muito longo, ele vai usar o metrô. Então, na verdade, a bicicleta acaba sendo super eficiente, é muito legal. Então, a gente, daqui a 10 dias ou 15, vai lançar essa parceria com uma dessas empresas de bicicleta, que chama Correiros, e a gente vai começar a fazer entrega de bicicleta. Então, daqui a pouco vai vir algum competidor imitar. Mas aí, daqui a um mês, eu estou fazendo outra coisa. Então, se você garantir que a sua velocidade é acelerada e alucinada, a hora que os outros tomaram fôlego para fazer, você já está fazendo outra coisa. E essa é a história. Quem para, afoga. Né? Eu acho que é um pouco isso. Mas sim, eu entendo. Eu acho que no que vocês estão fazendo é mais problemático, na verdade. Primeiro porque vocês disponibilizam conteúdo, então alguém pode, aspas, sair com a mesma base do dia zero, que é um asset que você suou muito para conseguir. Né? Mas é uma estratégia sua, tem os prós e contras. Então, eu acho que na sua área, no que vocês estão fazendo, é um pouquinho mais difícil de lidar. Eu acho que comercialmente é mais fácil. É guerra e pronto. Alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar? Então é isso. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Arthur. Bom, pessoal, só para dar um encerramento para esse bloco, se você já tem uma ideia, já tem uma startup, se você quer abrir uma startup ainda esse ano, aconselho vocês ficarem de olho sobre as novidades e sobre as inscrições do Webs Got Talent, para quem sabe vocês serem mais um vencedor que nem a Log, que nem o Arte Fora do Museu. E uma coisa que causou um pouco de polêmica até nessa primeira edição é que o Webs Got Talent, ele é para incentivar empresas de verdade. Então, você precisa ser uma empresa formalizada, ter CNPJ, você pode ser um iniciante, você pode faz uma semana seu CNPJ, mas você já pode se inscrever no Webs Got Talent. Porque a gente quer coisa séria, a gente quer incentivar aqueles que realmente querem ser empreendedores, querem ter sua empresa. Entendeu? A premiação do Webs Got Talent, a primeira edição foi
uma viagem para o MIT, para conhecer o MIT. Esse ano a gente ainda não sabe qual vai ser a premiação, mas geralmente são prêmios bem motivadores. Então, se vocês conhecem alguém que tem uma empresa ou que está montando uma empresa, logo vai formalizar, por favor, avisem dessa premiação. Vai acontecer talvez em setembro, a gente está ainda vendo a data. E fiquem de olho nos canais do W3C, no Facebook, no Twitter, no nosso website, w3c.br. E é isso aí. Temos mais um dos vencedores, que é o ProDef. Eles estão com stand na área de stands. E é muito legal também vocês verem o aplicativo que eles criaram, a ideia deles, que também foi muito legal. Certo? Estamos aí sobre a premiação. Eu, a Yas, a gente pode ajudar vocês a tirarem as dúvidas. Beleza? Agora, às daqui a 10 minutinhos, vai ter a palestra do Reinaldo Ferraz sobre acessibilidade na web, modo Jedi Master. E essa palestra vai dar dica para vocês se saírem melhor no jogo de acessibilidade depois das 5 horas que vai ser ministrado pela Fernanda.